Oi, tudo bem, pessoal? Como está? Tudo jóia? Vamos para uma revisãozinha bem rápida sobre funções da linguagem, ok? Lembram-se? Esse quadrinho aqui ao lado. Muito bem, eu sei que vocês já estudaram, mas vamos lá. Funções da linguagem é o que você quer conseguir com a linguagem. Dependendo do que você quer conseguir com a linguagem, você vai usar uma função. Quando começaram a estudar sobre a linguagem, a comunicação, eles notaram que para uma comunicação ser efetiva, existem 6 elementos. O emissor, que é quem emite a mensagem, receptor, quem recebe a mensagem, o contexto, que é o assunto, o código, que é o código utilizado, no nosso caso aqui, a língua portuguesa falada e escrita, ok? A mensagem, que é exatamente o que está sendo comunicado. Se for retirado do texto, tem que retirar entre aspas, ok? E o canal, como a mensagem saiu do emissor e chegou ao receptor. No nosso caso aqui, sinais luminosos por conta da tela, né, o que você está lendo, e sinais sonoros, né? Ok? Deslocamento de ar para minha voz, para pronunciar vozes e chegar até você. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Como estamos aqui numa videoconferência, né? Também os sinais eletrônicos. Muito bem, vamos lá. O mais importante aqui é nós lembrarmos que quando estudaram esse processo de comunicação, eles notaram que se nós priorizarmos cada um desses 6 elementos, nós vamos conseguir algo com a linguagem, nós vamos ter uma função específica da linguagem. Quando você prioriza, por exemplo, o emissor, que é aquele que emite a mensagem, é a função da linguagem chamada emotiva. Função emotiva da linguagem, ok? Características dessa função emotiva da linguagem. Prioriza o eu, a primeira pessoa. É uma linguagem muito subjetiva. Subjetivo quer dizer o que eu acho, o que eu acredito. Uma linguagem que fala muito do eu, o eu lírico, o narrador fala dele, ou o que ele acha das coisas. Tá certo? Quer dizer, é sempre carregado de emoção, como já diz aí, né? Um exemplo para vocês. É tão deprimente assistir ao noticiário e acompanhar casos tão tristes diariamente. Nem sei o que dizer. Olha, na verdade, o que importa aí não é o que está sendo comunicado, mas o que assistir ao noticiário causa no narrador desse tipo de texto, ok? Vamos lá. A segunda função, quando eu priorizo o contexto, é a função referencial ou informativa. Isso está presente nos textos informativos. Ao contrário da função emotiva, a função referencial é objetiva, clara e informativa. Tá certo? Não tem lugar para o eu acho, para o subjetivismo. Ok? Então está presente em notícias de jornais, na sua apostila, quando ela está comunicando algo a você. Nota que o texto é claro, objetivo. Tudo bem? Tá joia? A bula a bula de um remédio, tá certo? É um texto referencial. O manual de instruções de um aparelho, ok? Tá, já vamos a um exemplo? Olha lá. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quinta-feira, entre as quais 3 mulheres. Nota que aqui está informando, tem que ser objetivo e claro, ok? Quando eu priorizo o código, função metalinguística, olha só. Função metalinguística é usar o código para falar do próprio código. Então, um texto que fala do próprio texto, um poema que fala do próprio poema, um filme que fala de se fazer filme, que conta a história de se fazer um filme, uma peça de teatro que encena uma peça de teatro, vocês estão fazendo uma peça de teatro dentro da peça de teatro, ok? Um desenho que se desenha, olha um exemplo aí para vocês.
Frase é um enunciado com ou sem verbo que tem sentido completo. Olha só, uma frase falando sobre o que é uma frase. Ficou entendido? Vamos lá, então. Quando eu priorizo a mensagem, a função poética, aqui tão importante quanto o que é veiculado, tão importante quanto a mensagem, é a forma de se passar essa mensagem. Olha um exemplo aí. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, olha como diz Djavan. Nota que aqui as palavras foram escolhidas pelo som, tá certo? E não só pelo significado. Isso é a função poética, tá certo? Falar em função poética ainda, você pode dizer... Por exemplo, no Brasil, na atual situação, tem gente comendo lixo. Olha só, isso é um texto referencial. Agora, se eu pego isso e transformo num poema, vi ontem na imundície de um pátio um animal catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Nota que o que está sendo comunicado é a mesma coisa. Gente comendo lixo na atual situação. Só que com a função poética tem mais apelo emocional. Tá certo? Fica outro peso, né? Muito bem, pessoal. Quando eu priorizo o canal, é a função fática. Função fática, ela serve para testar o canal. Entenderam? Toda vez que o professor fala, entenderam, alunos? Função fática, ele está testando o canal de comunicação. Ok? Quando você emite alguns sons para dar prosseguimento à comunicação, né, à conversa, alguém está contando alguma coisa, você faz e aí, o que aconteceu? Você mostra seu interesse. Ou quando você fala e não introduz informações novas, tá certo? Você fica enrolando. Um exemplo, alô, quem fala? Né? Tá testando o canal. Muito bem. E quando prioriza o receptor, função conativa ou apelativa da linguagem, tá certo? É aquela função da propaganda, características. Uso da segunda pessoa, você, tu, vós, tá certo? Verbos no imperativo, toda vez que você está tentando levar alguém a fazer alguma coisa. Muito presente nas propagandas, tá joia? Muito bem, pessoal. Exemplo, não deixe para amanhã, adquira já, ok? Vamos lá para um exercício? Qual a função predominante nesse texto? Acertou quem disse referencial. E nesse? Muito bem, acertou quem disse conativa ou apelativa. E nesse? Olha que interessante. Uma mão se desenhando. Ah, muito bem, metalinguística. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado, ok? Da revisão. Até mais.